Então você está participando de um treinamento de contação de histórias e nós estamos ensinando uma receita para que as pessoas que participarem desse pequeno grupo que você está ali contando a história, saiam dali sabendo contar aquela história e a lição que a história traz. Veja que o foco não é tanto na sua performance em ser um ótimo contador, mas na metodologia, no passo a passo que vai fazer com que as pessoas saiam dali sabendo a história. Pense nisso. Nós queremos agora, nós já contamos a história da verdade, a história verdade, contamos um exemplo do Velho Testamento, onde Natan confrontou Davi com uma história, contamos uma história de Jesus, contando a parábola da ovelha perdida, contando uma história para aqueles fariseus que estavam acusando, e vamos ver mais um exemplo de Jesus. Jesus é o nosso exemplo máximo, ele era um exímio contador de história. E o contexto, dessa história está quando Jesus ele estava ensinando e entre eles tinha um doutor da lei que fez uma pergunta para Jesus, tá bom? E é essa história que nós vamos contar. Mas vamos orar primeiro, que o nosso primeiro passo é sempre orar, nos colocando na dependência de Deus. Pai, nós precisamos da direção do Teu Espírito para que a gente possa assimilar a história e as verdades e o Teu Espírito nos conduz ao arrependimento. Nós escolhemos seguir o caminho do arrependimento, da mudança de mente, das decisões já antecipadas, para que na hora que der a tentação a gente saiba como nos comportarmos naquele momento ali. Então nos guia toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Bom, relembrando o contexto, Jesus está ensinando para várias pessoas ali, e dentre eles tem um doutor da lei que se levanta para fazer uma pergunta para Jesus, mas o intuito dele era meio que experimentar Jesus. É fazer uma pergunta, como a gente chama, capciosa, com segundas intenções, tá bom? Esse doutor da lei se levanta para Jesus e fala assim: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus então se volta para aquele doutor da lei, doutor, advogado, doutor da lei, e fala assim: o que a lei diz? Como você interpreta? O doutor da lei se volta para Jesus e responde, dizendo: olha, a lei diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus se volta para aquele doutor da lei e fala: muito bem, faça isso e viverás. O homem, querendo se justificar, faz outra pergunta para Jesus e diz assim: e quem é o meu próximo que eu devo amar? Quem é o meu próximo? Jesus então lhe propôs uma história, dizendo: estava descendo um homem de Jerusalém para Jericó, quando os salteadores o abordaram, bateram nele, tiraram-lhe a roupa, deixaram aquele homem quase morto ali. Estava passando por aquele caminho um sacerdote. O sacerdote, quando viu aquele pobre homem, ele não se compadeceu dele, ele passou ao largo, continuou o seu caminho. Da mesma forma, em seguida, estava passando um levita, que trabalhava no templo, viu aquele pobre homem e continuou seguindo o seu caminho. Logo depois, passou por ali um samaritano, que estava de viagem. Quando o samaritano viu aquele pobre homem, Jesus contando, ele se compadeceu do homem. Ele foi lá, tratou-lhe as feridas, passou azeite, vinho, colocou aquele pobre homem em seu animal e conduziu até uma hospedaria. Chegando lá, ele cuidou do homem aquele dia. No dia seguinte, ele precisava continuar sua viagem de trabalho. Ele chamou o dono da hospedaria e recomendou para ele: olha, eu vou deixar aqui 2 moedas de prata para cobrir as despesas que esse homem está dando. Mas eu quero que você faça o seguinte: continua cuidando desse homem, porque quando eu voltar da minha viagem, eu vou passar por aqui e se tiver gastado algo além dessas 2 moedas, eu vou pagar a conta. A história termina aqui. Jesus se volta para o doutor da lei e pergunta para ele: na sua opinião, qual foi o próximo do homem assaltado? O doutor respondeu: aquele que cuidou dele. Jesus então lhe disse: vá e faça o mesmo. Então o que nós acabamos de fazer aqui foi contar a história. Agora, o próximo passo é recontar a história, mas que as pessoas prestem atenção e
preenche algumas lacunas, porque a história tem que ser delas, que daqui a pouco você vai pedir para elas levantarem e contar um para o outro. Então, vamos contar novamente a história? Certo. Então, o contexto da história é que Jesus estava ensinando e se levantou o doutor da lei para o experimentar. E o doutor da lei chega para ele e fala assim: Mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus então se volta para o homem e diz: O que a lei diz? Como você interpreta? E o homem responde: A lei diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E ele continua dizendo: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso. A Jesus, então, após essa resposta, Jesus diz assim: então faça isso e viverás. O homem, querendo se justificar, ele diz assim: e quem é o meu próximo? Jesus então lhe propôs uma história. Disse ele: estava descendo um homem de Jerusalém para Jericó, quando os salteadores o abordaram, bateram nele, arrancaram-lhe a roupa e deixaram aquele homem quase morto. Estava passando por ali um sacerdote, isso mesmo. O sacerdote viu aquele homem e passou ao largo. Logo depois estava passando um levita. Da mesma forma, o levita viu o homem, não cuidou dele e passou ao largo. Estava de viagem por ali um samaritano. O samaritano, quando viu aquele homem, ele ficou extremamente comovido, teve compaixão daquele homem. Parou, tratou-lhe as feridas, passou azeite, vinho, pegou aquele homem, colocou em seu animal, levou aquele homem até uma hospedaria. Chegando à hospedaria, ele cuidou do homem aquele dia. No dia seguinte, ele precisava continuar a viagem, e ele chamou o dono da hospedaria e falou assim: olha, eu vou deixar aqui 2 moedas de prata, para que você cuide desse homem aqui. E eu vou voltar na minha viagem, passar por aqui, e se tiver tido alguma despesa a mais, eu vou pagar a despesa. Jesus se volta para o doutor da lei e diz para ele assim: na sua opinião, qual foi o próximo do homem assaltado? E o doutor da lei respondeu: aquele que cuidou dele. Jesus então diz para o doutor da lei: vá tu e faz a mesma coisa. Então aqui termina a nossa recontagem da história, certo? Então, eu contei e eu recontei. Agora está na hora da história ser das pessoas e delas se levantarem, procurar alguém dentro do recinto e elas se reunirem de 2 em 2 para contar e depois para ouvir a história, tá bom? E você que está liderando, você tem que falar assim: olha, não é para ficar de 3, não é para ficar ninguém sozinho, todo mundo, cada um procura um. Se sobrar alguém, vem aqui contar para mim. Ok? Você dá o tempo para eles contarem. Quando você perceber que eles já contaram, você vai falar para eles se sentarem. Todo mundo ficou quietinho, sentadinho de novo. E agora o nosso próximo passo. As pessoas vão perceber que elas já sabem a história. Por quê? Nós vamos fazer uma brincadeirinha. Qual que é a brincadeira? Isso, nós vamos contar a história contendo erros. Você vai dizer: olha, eu vou contar de novo a história, mas eu vou errar de propósito. E quando eu errar, vocês me interrompem e corrijam e contam a história certa, ok? Então agora, nesse momento, é importante você pensar quais as lições que essa história nos dá para você justamente mudar naquele momento em que deveria fazer uma coisa e você muda o que vai ser feito. Eu vou dar um exemplo aqui de como eu conto essa história. Bom, Jesus estava... o contexto da história, você sempre lembra o contexto, é que Jesus está ensinando para várias pessoas e dentre elas se levanta um advogado, um doutor da lei, e faz uma pergunta para experimentar Jesus. E qual a pergunta que começa a nossa história? Ele diz: mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus então se volta para ele e fala assim: o que a lei diz? Como você interpreta? E o doutor da lei responde: a lei diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muito bem, Jesus responde: então faça isso e viverás. O homem, querendo se justificar, ele diz assim: e quem é o meu próximo? Jesus então lhe propõe uma história dizendo: estava descendo um homem de Jericó para Jerusalém. Aí o pessoal para: não é não. Então, não era de Jericó para Jerusalém? De onde que era? Para onde? Ah, sim, você está certo. Estava descendo um homem de Jerusalém para Jericó, quando os salteadores abordaram, bateram nele, deixaram aquele homem quase morto. Estava passando por ali um sacerdote. E
Quando o sacerdote viu aquele homem, ele se compadeceu profundamente, foi lá, cuidou do homem. O pessoal interrompe e fala: não, a história não é assim, não. Ah, não? Como é que é a história? Ah, sim, o sacerdote, ele não se compadece e passa ao largo, certinho. Mas agora está vindo um levita. O levita, vendo aquele pobre homem, passa ao largo e continua o seu caminho. Estava de viagem por ali um samaritano. Mas o samaritano estava preocupado só em ganhar dinheiro. Quando viu aquele homem, passou direto, foi embora, nem deu moral para ele. Não, não, não. Não, como é que é a história certa? As pessoas corrigem dizendo: não, o samaritano foi, cuidou dele, tratou as feridas, colocou no animal, levou para a hospedaria. Tá certinho. Então você sabe a história. Você continua chegando, contando a história que chegando na hospedaria, ele cuidou do homem aquele dia e no dia seguinte ele precisava continuar a viagem e ele chama o dono da hospedaria e fala assim: olha, eu vou deixar aqui 4 moedas de prata. O pessoal fala: não, não é 4 não, é 2. Muito bem. Eu vou deixar aqui 2 moedas de prata para que você cubra as despesas que está tendo com esse homem. Eu vou viajar, quando eu voltar eu passo aqui, se tiver gastado mais alguma coisa, eu vou pagar a conta. Jesus então se volta para o doutor da lei e pergunta: na sua opinião, quem foi o próximo do homem assaltado? E o homem responde: aquele que cuidou dele. E Jesus diz para ele: vá e faz a mesma coisa. Então aqui nós terminamos a nossa história contando com erros e as pessoas percebendo que elas já sabem a história certa. Se você mudar, você não vai conseguir enganá-las, tá bom? Agora está na hora, dentro da nossa metodologia, das pessoas analisarem histórias através de perguntas muito simples. Você lembra? Primeira pergunta é: o que você gostou nessa história ou o que você não gostou e por quê? Você vai virar para as pessoas que estão ali no seu ambiente e vai perguntar assim: o que você mais gostou nessa história? Diz para mim. Ah, a pessoa vai dizer: ah, eu gostei do fato do samaritano ter cuidado. Por que você gostou disso? Ah, porque ele demonstrou compaixão. Muito bem. Alguém mais gostou de alguma coisa? Ah, eu gostei de Jesus ter usado uma história para contar, ensinar para ele. Muito nós estamos aprendendo aqui a contar a história. Jesus deu um modelo. Muito bem. Alguém não gostou de alguma coisa dessa história? Sim, o que você não gostou? Nessa parte é importante você prestar atenção que essas primeiras perguntas são apenas de observação, e se tem alguém que já está ali e não está participando de nada, faça essas perguntas simples para ele. Fala o que gostou, o que não gostou. E de repente você pode apontar você, o que você gostou, e ele vai responder. Ou o que você não gostou. Então vamos pensar aqui, o que você não gostou nessa história? Ah, alguém responde: eu não gostei o fato do sacerdote e o levita passarem direto sem cuidar do homem. Por quê? Ah, porque eles eram pessoas que deveriam dar o exemplo, né? A expectativa nossa é que eles fossem cuidar das pessoas. Muito bem. Alguém mais gostou, não gostou de alguma coisa nessa história? Ah, eu não gostei do doutor querer pegar Jesus para experimentar ele, fazer perguntas assim como se fosse um pega, para ele se dar mal. Não gostei disso não. Por quê? Ah, porque eu acho que ele devia ter mais respeito, né? Ele não entendia que Jesus era o Filho de Deus, tanto que ele chamava ele de mestre, né, em vez de Filho de Deus, e ele não estava tendo respeito para com Jesus. Muito bem. Nós vamos avançar agora no entendimento da história, quando nós vamos pensar nos personagens. Então a próxima pergunta é: desses personagens, qual você gostaria de ser? Ou qual você se identifica mais? E deixa as pessoas responderem. Está na hora das pessoas falarem, não de você dar a sua opinião, certo? Então, as pessoas vão responder: ah, eu queria ser o bom samaritano. Por quê? Sempre você pergunta por que você gostaria, e deixa a pessoa explicar. E depois você pergunta: alguém mais gostaria de ser alguém nessa história? Ah, eu gostaria de ser Jesus. Por quê? Porque Jesus estava ali ensinando e eu quero também aprender a ensinar através de histórias. Muito bem. Alguém não gostaria de ser algum personagem dessa história? Ah, eu não gostaria de ser o levita e nem o sacerdote. Por quê? Ah, porque eles estavam apenas sendo religiosos, mas não estavam amando o próximo. Muito bem. Alguém gostaria de ser mais alguém nessa história? Tem mais alguém? Ah, sim. Quem? Você? Ah, sim, eu gostaria de ser o dono da pensão. Por quê? Ah, porque eu ia ter o meu negócio para servir as pessoas e ia ganhar dinheiro. Muito bem, muito bem. Alguém mais gostaria de ser alguém ou não gostaria de ser alguém? Sim, você. Ah, você não queria ser os salteadores? Também não, viu? Homens maus, né? Que roubaram o outro, né? Também não queria ser.
Alguém aqui queria ser o homem assaltado? Queria ter apanhado e levado uma surra? Não? Tá bom, então você não queria ser o homem assaltado. Então nós vamos analisar personagem por personagem, dizendo quem a gente queria ser ou se identifica, ok? Vamos agora aprofundar a nossa análise da história. Nós vamos dividir a história em início, meio e fim. O início normalmente é o contexto onde a história está acontecendo. Jesus está ensinando para várias pessoas, dentre eles tem um doutor da lei que se levanta e faz uma pergunta, e Jesus responde a pergunta. O que nós podemos aprender nesse início da história? Faz a pergunta e deixa as pessoas pensarem um pouquinho. E alguém vai dizer, olha, Deus quer nos ensinar coisas. Nós temos que estar em volta de Jesus para aprender. E não para fazer pergunta, para derrubar, para experimentar ele. Um ensinamento. Deus quer nos ensinar. Alguém tem mais alguma coisa interessante? Bom, Jesus estava reunido ali com todo tipo de pessoas. Nós também devemos levar o evangelho a todo tipo de pessoas, inclusive a religiosos. Muito bem. Mais alguma coisa podemos aprender? E abre para as pessoas comentarem. Aí você vai agora para a história, para o miolo da história. A história está onde Jesus conta uma parábola, uma história, onde o homem foi assaltado e havia pessoas que passaram por ali, 2 foram indiferentes e 1 cuidou, pagou o preço e foi até o final. Essa é a história. O que nós podemos aprender ali nessa história? Você deixa as pessoas falarem, elas vão comentar os aprendizados que elas tiverem, que nós devemos mostrar o nosso amor ao próximo através de ação, que a fé sem obras é morta, que Deus não está preocupado apenas com a nossa prestação de culto a Ele, mas como nós podemos ser resposta dele para as pessoas que estão de sofrimento ao nosso redor. E assim por diante, você deixa as pessoas comentarem as lições daquele trecho, que Deus, como Deus está agindo. Quem foi que enviou o samaritano ali? Foi Deus. Quem foi que enviou o sacerdote? Foi Deus, mas o sacerdote não deixou ser usado por Deus. E assim por diante. E depois você vai para o final da história, quando Jesus se volta para o doutor da lei. Né? Você pode também comentar sobre a ida na hospedaria, o cuidado dele e as lições que isso traz, da gente ir até o final, pagar o preço, cuidar das pessoas. E no final Jesus se voltar para o doutor da lei e ordenar ele para ir fazer a mesma coisa. E analisar que podemos aprender sobre Deus, que podemos aprender de lições para nós. E agora nos leva à última pergunta, que é qual a maior lição que essa história traz para a gente. Lembra-se que essa história vem como um espelho na nossa direção, mostrando agora, nos desnudando diante de Deus e falando assim, Deus, como é que eu estou agindo? Eu estou sentado querendo aprender? Eu estou só fazendo perguntas curiosas teológicas? Eu estou agindo como samaritano? Estou agindo como o doutor da lei? Estou agindo como sacerdote, levita? Como dono da pensão? Como o Senhor quer que eu aja? Qual a maior lição que o Senhor tem hoje para a minha vida? Eu estou agindo de alguma maneira errada? Que o Senhor quer mudar? O Senhor quer que eu tome a decisão hoje de seguir o caminho que o Senhor quer? O caminho da compaixão, o caminho do cuidado, de pagar o preço, de ser resposta de Deus para o meu próximo, de usar o meu comércio para abençoar as pessoas e assim por diante. Então nós vamos agora analisar a maior lição para a vida de cada um e levar a pessoa naquele dia a fazer um compromisso de arrependimento. O que é o compromisso de arrependimento? É mudar a mente. Eu estou agindo assim, eu quero agir assim. Pelo poder do Espírito Santo, Deus vai nos conduzir naquele caminho. E aqui nós encerramos a nossa metodologia com uma oração de arrependimento. E lembra da cereja no bolo? Como é que nós terminamos? Levante a mão e diga, um voluntário, entre vocês que ouviram a história, vem aqui na frente alguém e conta pra gente a história. E você vai perceber que as pessoas sabem a história. Porque elas ouviram várias vezes, analisaram, tiraram lições, e ela vai sair dali sabendo contar a história para o outro e a lição que a história traz. E esse é o nosso objetivo, que cada um saia dali sabendo contar a história. Me diga, escreva aí nos comentários qual a maior lição que Deus tem para a sua vida, ouvindo essa história do bom samaritano. Que Deus abençoe você. Até a próxima história.